bem-vindos ao canal Futebolaço. Eu sou o Dieguinho. Vasco da Gama vence, convence, na minha opinião fez uma boa partida, começa com o pé direito o Campeonato Brasileiro e dá pra gente tirar várias observações da estreia de hoje do Brasileiro, traçar um paralelo e um comparativo com o Campeonato Carioca. Tem pontos negativos, óbvio, mas tem bastante coisa positiva pra gente tirar. E de verdade, no fundo do meu coração, eu tô muito feliz que o Vasco venceu duplamente, porque teve várias coisas que eu pontuei e que eu gostaria de falar, mas se o Vasco acaba perdendo o jogo hoje, ou até empatando, muita gente contaminado pelo resultado, tá de sacanagem, não sei o que, passou pano e pá, aquela coisa toda que a gente sabe. Só uma pontuada breve aqui, vou usar hoje a prancheta, tá? Preparem-se aí, chegou o dia da estreia da prancheta no pós-jogo, tem observações importantes que eu vou fazer na prancheta para vocês agora aqui, tá? E eu abri uma live no Instagram no intervalo para falar como o time do Carille estava jogando, uma novidade tática que ele fez pro jogo de hoje, mas só via xingamento, cara. Só via xingamento. Eu recriminei a galera que xingou o Carille ali com 46 minutos do primeiro tempo. Tá de sacanagem, agora a gente não pode cobrar. Mas por quê? Porque o jogo tava 1 a 0. O Vasco não jogou mal a primeira etapa. O placar foi mentiroso. O primeiro tempo, placar legal ali, moral, era um empate. Vasco e Santos fizeram uma partida para empatar, mas o Santos podia ter ganho de 1 a 0, o Vasco poderia ter ganho de 1 a 0 ou ter ficado 1 a 1, 0 a 0, perfeitamente. Não era pro Carille estar sendo xingado ali no final do primeiro tempo e nem a torcida tá na bronca do jeito que tava. A torcida acaba ficando por um negocinho que é o mais importante que existe no futebol, resultado. E como o Vascaíno não vê resultado há muitos anos e ele é traumatizado, a primeira coisa dá errado, ele já acha que o mundo vai virar de ponta cabeça, de que nada presta, tá tudo errado. Então, faço essas micro observações aqui. De verdade, espero que vocês gostem do pós-jogo, vou dar meu melhor. Então já começa aí. Like no começo do vídeo, tá chegando pela primeira vez aí, se inscreva, ative o sininho das notificações. Vão passar, óbvio, mais vascaínos do que santistas aqui, mas creio que vai passar bastante santistas aqui no nosso pós-jogo. Esses copos térmicos da Golcase, todos os produtos que eu vou passar aqui tem do Santos também. Eles custavam R$ 99,90 e até amanhã, até 23h59 dessa segunda-feira, dia 31, usando o cupom GOVASCO, ele tá saindo aí por R$ 89, tá? Tem várias estampas, você pode personalizar com o seu nome. Nossas garrafas premium aí, top de linha, a 950 ml modelo Fresh, ela tá vindo aí com a base de silicone, usando meu cupom GOVASCO, somente até as 11h59 de segunda-feira agora, tá vindo com a base de silicone saindo de R$ 189,90 por R$ 159,90. Você pode personalizar igual a minha tá aqui. Nossas garrafas de entrada, 500 ml modelo Urban, também tá vindo com a base de silicone, você pode pegar na cor da garrafa. Também tá saindo aqui de R$100 por 89, tá? Então adquira suas garrafas, copo térmico. Tem o nosso produto campeão, que são as capinhas e as cases de celular, tá bom? Nossa promoção normalmente é compre uma, leve duas, ou compre duas, leve quatro. Dá uma olhadinha como é que tá o regulamento nesse momento. Tem várias estampas, tá? Lançamento de mochila, nossa mochila aqui, Voyage. Então dá uma olhadinha lá. Você é santista, você é vascaíno, usa o cupom GOVASCO, você vai garantir o desconto. Tem esse nosso copão aqui, que é sensação também, a mulherada gosta bastante. O legal dele é que tem a opção de você usar aqui com canudo ou sem, né, normal aqui, aberto, beleza? Golcase, parceira do canal Futebolaço, aproveita, tá, galera? A promoção acaba 11h59 agora de segunda-feira. E quem vai fazer aquela fezinha marota, tem jogo do Brasileiro amanhã para fechar, vai lá na Bet Nacional. O link da Bet Nacional tá aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Clique lá e se cadastre para você poder estar apostando, beleza? Mas seja responsável e maior de 18 anos. Bet Nacional, parceira do canal Futebolaço, gigante da Colina Recreio, mais de 60% das camisas que eu uso aqui no cenário são deles. Essa camisa tá na promoção de R$ 299 por R$ 219 ou 229, tá? Inclusive as camisas de jogo aí, uniforme 3, se você usar o nosso cupom Futebolaco10, você ganha 10% de desconto. Tem várias promoções. Tem camisa de goleiro, por exemplo, da temporada anterior,
saindo aí por R$ 169,90, R$ 189,90. Tem várias promoções também, tá acabando, beleza? Chama eles aqui no WhatsApp, o link tá aqui na descrição do vídeo. Tem um telefone aqui, você pode chamar ele direto no WhatsApp. Não esqueça de dizer que veio do canal Futebolaço, eles enviam para todo o Brasil, beleza? Gigante da Colina Recreio, parceira do canal Futebolaço. Galerinha, falando um pouquinho de tática, eu vou pedir licença para vocês para desligar a iluminação porque dá reflexo, mas vocês vão conseguir enxergar bem. O time do Carille inicialmente joga num 4-2-3-1. Eu não vou saber precisar exatamente em que minuto isso aqui modificou, mas eu vou trazer para vocês uma inovação tática que eu vi o Carille fazendo hoje. Não que ele esteja lançando algo novo no futebol, ele está lançando isso no Vasco, tá? O Fernando Diniz faz isso nos seus times, o Fernando Diniz fez isso na passagem dele no Vasco na Série B. Para vocês entenderem aqui, o Coutinho é o 10, o 11 é o Nuno, o 7 é o Garré, o 9 é o Verratti, aqui nossos dois volantes, o 5 é o Hugo Moura, o 8 é o Paulinho, aqui nossos dois laterais, né? Nossos dois zagueiros. Então, inicialmente era esse 4-2-3-1. Mais ou menos na metade do primeiro tempo, o Carille começou a fazer o seguinte: por ele não ter jogador de velocidade para poder atacar essa profundidade aqui, aliás, ele tem o Paulo Henrique, que é o nosso lateral direito. É o único cara velocista, cara de habilidade de 1 para 1 em velocidade para fazer isso aqui. O que o Carille bolou de novidade para hoje? Cara, tentei trabalhar essa bola aqui no 4-2-3-1, né, virando para um lado para o outro, não estava dando muito certo. O que ele fez? Eu tenho dificuldade de atacar a profundidade, porque me falta velocidade, porém eu tenho jogadores de pé bom. O Paulinho tem bom passe, o Hugo Moura tem bom passe, o Garré, o Coutinho e o Nuno, e cara, tô apaixonado pelo Nuno, tá? Minha esposa aí que não fica com ciúme, ele tem muita qualidade, são jogadores que tratam bem a bola. Quem quebra um pouquinho isso é o Verratti, mas em linhas gerais, o próprio Piton também quando cai aqui é um cara que trata bem essa bola. O que o Carille fez hoje, tá? Ó, era o 4-2-3-1 aqui que vocês estão vendo. A bola 90% das vezes ela era aberta aqui nessa esquerda. Aí olha como é que acontecia. O Piton encostava aqui. Deixa eu subir as linhas aqui. Os zagueiros vinham parar aqui, né? Ó, tá prestando atenção dentro de casa? Os zagueiros ficavam aqui. O Paulo Henrique abria esse corredor. Aí o que acontecia? O Vasco na esquerda, o time balança um pouquinho mais pra cá. Aí o que acontecia? O Piton colava na linha. Normalmente quem recebia esse passe era o Nuno, ó. 11 Nuno e a bola. O Coutinho encostava aqui. E o Garré, que era para ser o ponta direita e tá lá, ele fazia esse movimento aqui. Então o Carille colocava até essa quantidade de jogadores aqui, ó. Qual era a ideia dele com isso aqui? Cara, eu vou tentar fazer uma superioridade numérica e fazer jogo de pé, jogo de bobinho, curto para tentar envolver o adversário. Se eu bater com a porta fechada e o Santos bloquear isso aqui, o que o Carille fazia? Essa bola aqui, ó, ela abria lá pro outro lado pro Paulo Henrique fazer o mano a mano. Tentar a jogada de 1 contra 1, e ali de fundo cruzar, tentar o drible. E quem atacava pro lado de lá quando essa bola era virada, o Paulinho encostava aqui. Era isso que o mecanismo que o Carille tentou fazer, tá? Tentar superioridade numérica aqui com jogadores de mais qualidade e pouca velocidade, passe curto. Deu ruim, não conseguiu concluir a jogada por aqui. Vira a bola e pega o Paulo Henrique no mano a mano. E o Paulinho descia aqui para fazer uma dobradinha. Foi isso que eu vi o Carille fazendo. E aí o que acontecia? O Vasco, na minha opinião, fez um bom primeiro tempo. Fez um bom primeiro tempo. O Vasco conseguia trabalhar bem essa bola. A alternância... agora deixa eu acender a luz de novo. A alternância de posse de bola era frequente. O Vasco tinha bola, o Santos tinha bola. Poucas faltas, um jogo bem jogado. O Santos tinha uma jogada muito interessante, que era a virada de bola no JP Sherman. Ele foi o jogador mais perigoso do Santos na primeira etapa. O Escobar invertia a bola nele. Teve uma fatiada do Zé Ivaldo também muito boa. E o Vasco tinha um probleminha, e aí dá pra eu também voltar agora no momento sem bola pra me explicar um negócio pra vocês aqui. Isso é um problema, tá? Que o Carille vai ter durante a temporada e ele vai ter que dar um jeito de resolver. Deixa eu trazer para vocês aqui. Isso que eu já comentei que tá faltando aqui. Vamos lá. O Vasco é um time que ele normalmente, quando ele perde essa bola... Deixa eu desligar de novo aqui, ó. O Vasco é um time que quando ele perde a bola, normalmente ele marca assim, ó.
no 4-4-2. Obrigatoriamente, quem desce para fazer as beiradas aqui? Garré e Nuno. Pode ser Ryan, pode ser Adson, Lloyd, enfim. E aí ele sobra aqui na frente o Verratti e o Coutinho. O que acontecia muitas das vezes? O time do Santos, diferente do Vasco, tem mais jogadores de velocidade. O Barreal arrasta, o Guilherme tem velocidade para explodir, o Benjamin Rolaiser também tem essa velocidade para atacar, e o Santos tem volante de pé bom, né? O Bonatempo, esqueci o nome do garoto lá, Bom Tempo, o próprio João Schmidt tem bola longa, o Zé Ivaldo mesmo como zagueiro fatia bem essa bola. E aí o que acontecia? A transição do Vasco do ataque para defesa era ruim. Muitas das vezes acontecia isso aqui, ó. O Vasco estava atacando, obrigatoriamente nossos pontas tem que baixar e fechar a segunda linha aqui. O que acontecia? Tanto o Nuno como o Garré, e aconteceu muito nas costas do Nuno, porque é o lado que o JP Sherman, deixa eu pegar o adversário aqui, ó, número 2, ó, o Sherman, esse vermelho aqui é o JP Sherman. O Sherman caía muito aqui. O Escobar, deixa eu pegar o lateral esquerdo, teve uma jogada bem assim. O Escobar, que era o lateral esquerdo do Santos, teve uma jogada que ele virou essa bola direto daqui para cá. O Nuno demorou para recompor, a bola entrou nas costas dele. O Sherman arrastou essa bola por dentro. E aí eu não lembro se foi o Rolaiser ou quem foi. Chutou essa bola cruzada aqui. O Léo Jardim acompanhou, o Guilherme fez o facão e quase fez o gol. Como o Nuno demorava para recompor, o Sherman atacava as costas dele, ele recebia essa bola aqui e o Piton ficava de mano. E isso acontecia dos dois lados. Então esse problema eu vi hoje na equipe do Carille. É algo que ele tem que corrigir. A recomposição do time muitas das vezes é lenta. E além da recomposição ser lenta, não são jogadores com cacuete de marcação. Não são exímios marcadores e tal. Então isso foi uma preocupação que o Vasco me apresentou. Mas eu gostei. E eu abri uma live no intervalo para poder falar dessas questões táticas que eu observei, peguei a pranchetinha, e meu irmão, era só xingamento. É uma merda, esse cara ele é horroroso, tem que ser mandado embora, o Vasco é isso aí, vai brigar pra cair, meu irmão, e só porrada. E eu fazendo de conta que não tava nem vendo os comentários, tô fazendo a minha análise. Aí chegou um momento, e de verdade, eu respeito, o torcedor pagou o ingresso, ele tem o direito de vaiar, de apoiar, não tendo violência, cara. Ele tem carta branca, de novo, sem violência, para se manifestar da melhor forma que ele entender. Mas eu não acho inteligente, tá? E de maneira respeitosa, cara, a gente começar a xingar o Carille, no caso não foi nem um time, foi especificamente o Carille, cara, com 46 minutos do primeiro tempo. O Vasco não jogava mal, o jogo era igual. O Vasco toma um gol bobo, com 20 minutos, um erro do Paulinho, o Paulinho vai tentar achar um passe no Maurício Lemos, ele erra e o Paulinho nem de errar passe curto, foi desatenção. O Tiquinho, que é muito inteligente, rápido já dá o passe ali nas costas pro Barreal, o Barreal consegue chegar primeiro com o João Vitor, dá uma cavadinha por cima do Léo Jardim, o Lemos acompanha, até tenta dar cortar a bola com a canhota, ele erra ali o tempo da bola, ali a bola cai no gol e 1-0. Mas assim, tirando essa titubeada, esse lance bobo aqui do Paulinho, cara, o Vasco não jogava mal. E detalhe, tá? O futebol ele é tão engraçado que o Paulinho fazia um bom jogo. Eu tava me preparando para fazer um pós-jogo elogiando o Paulinho, e vou fazer alguns elogios, fazendo essa crítica da falha dele no lance do gol. Eu critiquei tanto o Paulinho no estadual, falei, caraca, o Paulinho ele nem sombra mais daquele jogador de 23, não tá legal, tá sem velocidade, tá sem arrasto, tecnicamente também não tá legal. Contra o Flamengo ele fez um jogo pavoroso, e hoje, cara, jogou muito bem, errou esse lance, que pra muita gente só vai ficar na memória o lance do erro dele que saiu o gol, mas eu vi o Paulinho hoje roubando bola, eu vi o Paulinho hoje arrastando. Tem um lance no segundo tempo, pouco depois dele reclamar de um negócio no joelho, que a gente até ficou preocupado se ele ia sair, se lesionou de novo ou não. Cara, ele pega uma bola e é aquele Paulinho de 23. Ele sai arrastando 1, 2, 3, leva, sofre a falta lá na frente. Então, eu tô vendo o Paulinho dando um salto de qualidade. Tomara que o estadual tenha servido de laboratório para ele readquirindo confiança depois da lesão do joelho, ganhar um pouquinho de ritmo. Nessas 3 semanas que o Vasco ficou sem jogar, ter lapidado a forma física, eu vi um Paulinho melhor. E aí, depois da falha, eu acho que mexe um pouquinho com o emocional dele, ele tem uma queda na partida. No segundo tempo ele já melhora de novo e é substituído ali com 21 minutos.
Essa aqui era a primeira observação que eu queria fazer, tá? Então vi o time do Carille no primeiro tempo, saiu perdendo por uma falha individual, um time que trabalhava bem a bola, porém, ponto negativo, continuou com a dificuldade de atacar a profundidade e concluir a jogada, porque falta jogador de 1 para 1 e de velocidade ali no terço final. Porém, eu vejo hoje o Vasco com um time com qualidade e de verdade, torcedor. E aí, eu tô falando pra você, mas tá cortando pra mim também. Porque nesse momento eu me incluo como vascaíno, assim como você, e muito das mazelas que vocês têm em casa, eu também carrego como torcedor. Porque aquela paixão e aquele sangue fervente pelo Vasco continua do mesmo jeito aqui, apesar de hoje eu fazer um trabalho mais profissional. Quando as coisas não caminham, eu me frustro. Eu também acho, porra, nada pra gente dar certo, dá tudo errado, pipipi, popopó. Eu também fico frustrado. Mas, cara, vamos ser racional? Olha o time que o Vasco levou a campo hoje. Léo Jardim, Paulo Henrique, que foi o segundo maior ladrão de bola do Campeonato Brasileiro, um dos melhores laterais do ano passado. Acho que só quem jogou melhor com ele foi o Wesley William do Cruzeiro. Acho que ele foi o terceiro melhor lateral do campeonato. João Vitor, que melhorou, fez uma boa partida hoje. Acho que pode dar liga com o Lemos, porque o Lemos tem um balanço com ele. O Lemos é melhor no jogo aéreo. O Lemos é um zagueiro um pouco mais refinado com a bola no pé, mais lento. Isso é fato. Mas é um cara mais experiente que pode, inclusive, conversar e orientar ali o João Vitor. É uma zaga boa. O Lemos foi o zagueiro do Campeonato Brasileiro de 2023 com a nota mais alta no SofaScore. Ele conviveu com muitas lesões em 24 e perdeu espaço no Galo. Mas era o zagueiro titular do Galo com o Filipão e o zagueiro de melhor nota no SofaScore. O Piton chegou um momento que estava todo mundo pedindo ele na seleção. Teve uma queda técnica, até defensiva também, mas é um dos melhores laterais que a gente tem. O Hugo Moura, já desde o ano passado, é um cara regular, protege bem a zaga, vira e mexe, pisa na área para poder finalizar, faz os golzinhos dele, é um cara que... O ponto negativo do Hugo é que a gasolina dele nunca dura 90 minutos, mas de resto, gosto do Hugo. O Paulinho é um jogador que a gente gosta muito, a preocupação foi a lesão mesmo dele no joelho. A gente tem um Coutinho, que eu vou falar um pouquinho dele aqui agora. O Nuno foi uma grata surpresa. Que jogador espetacular. É um jogador que tem qualidade, é um cara que não se afoba com a bola, apesar de não ser muito veloz. Tem 1 contra 1, tem jogo associativo, tem boa finalização, não fica nervoso na cara do gol. Fez um gol hoje, era para ter feito um outro golaço. O Zé Ivaldo foi muito feliz. Ele chega no limite do limite do limite, ele estava dando uma cavadinha, fazendo um golaço, e o Zé Ivaldo mete a coxa ali, a bola pega na perna do Zé Ivaldo e acaba indo para escanteio. Que baita jogador. Inclusive o Coutinho, você vê que ele se sente mais confiante de cair para aquele lado esquerdo, eles trocam de posição. Tem hora que o Coutinho abre como se fosse um ponta à esquerda e o Nuno vem aqui por dentro para fazer a do Coutinho. Tem essa troca de posição entre os dois. E aqui abre mais um parênteses. Galera, por favor, de verdade, a gente está em 2025. Vamos parar um pouco de ficar, desculpa o termo, pelando o saco de jogador que tem nome e sentando a porrada num jogador que o Vasco contratou, tá negociando, que ele é anônimo. As melhores contratações do Vasco na era SAF, todos eram jogadores desconhecidos do grande público. Ninguém sabia quem era o Léo Jardim, ninguém sabia quem era o Verrete, ninguém sabia quem era o Paulinho. O Nuno agora, que é uma contratação do Pedrinho, ninguém sabia quem era o Nuno. Dá para pegar outros exemplos. Paulo Henrique, que era um jogador de clubes pequenos, teve um destaque no Juventude, foi pro Atlético, não jogou e veio pro Vasco, demorou muito para engrenar. Hugo Moura, que é um jogador cria do Flamengo, mas rodou Curitiba, Atlético Paranaense, sem se firmar muito. É um jogador mais conhecido, mas não era um cara badalado e resolveu nosso problema da primeira volância. E às vezes os badalados, os Paiês, os Pedro Raul quando chegou em alta, o Jair quando chegou também muito badalado e ainda não conseguiu jogar o que se esperava dele no Vasco. O próprio Coutinho, que viu uma melhora nele hoje, mas se pegar o recorte do todo, também não performou no nível que a gente imaginava. Então, por favor, vamos olhar um pouco o momento do atleta. Esse jogador está sendo contratado por quê? Pô, ele está sendo um destaque lá no Campeonato Português. Pô, ele arrebentou no Cearense lá. O Bahia foi pegar esse menino, Eric Pulga, que fez uma baita Série B ano passado pelo Ceará. Tá arrebentando. Pagaram acho que 15, 16, 20 milhões nele. O Bahia acabou de recusar uma proposta de mais de 50 milhões para vender ele. Depois de,
3 meses jogando só no Bahia. Então, às vezes, a galera fica, porra, quero nome, quero nome, quero nome, e muitas das vezes quem resolve é um anônimo. E outra, todo jogador um dia não teve nome. O Pet, quando vem lá da Sérvia para chegar no Brasil, um dia ele era só um de Jean, que virou um baita Petkovic no Brasil, entendeu? Enfim, pegando um jogador estrangeiro aqui, vale para os nossos nacionais. O Corinthians, campeoníssimo na mão do Tite, né, varreu o futebol brasileiro naquele período, foi buscar vários destaques de Campeonato Paulista. Elias, Ralf, Paulinho. Os 3 maiores volantes do Corinthians no século XXI foram jogadores revelados de times pequenos aí no Paulista. Então vamos sim, de repente fazer algumas críticas, queremos sim bons nomes, se puder pegar um cara com nome em alta, é legal, mas muitas das vezes a gente quer o cara de nome em baixa, acreditando que ele pode, quem sabe, voltar a jogar bola no Vasco, e às vezes chega um cara mais desconhecido, porrada. Ah, porrada nesse maluco aí, quem é esse cara, tá de sacanagem. Eu não conhecia o Nuno não, tá? Eu não conhecia não. Parabéns à gestão que achou um baita jogador. Tô muito satisfeito com ele, cara. Tem uma jogada no primeiro tempo, que ele primeiro ou segundo tempo? Primeiro tempo, ele domina, no final do jogo, a personalidade eu acho perdia. Ele domina a bola ali, um pouco mais à frente da grande área de defesa do Vasco, ele para na frente da bola, balança, espera o Sherman dar o bote, quando o Sherman dá o bote, ele dá aquele driblezinho de futsal, puxa com a perna direita para a perna esquerda e ele ia arrastar. Ele ia pegar ali o campo, que tava um buraco, e ir embora. Sendo que o Sherman deu uma porrada nele e fez a falta. É muito bom jogador, cara. Marcou o gol hoje de novo. 3 partidas, 2 gols, 1 assistência. Contra Flamengo e Santos. E um gol no Nova Iguaçu por Copa do Brasil numa fase mata-mata. Num jogo único. Então é um jogador que deu pra ver que não afina em momento decisivo. Tô muito feliz com esse jogador, cara. E aí eu vou passar para outra pontinha, que é o Garré. O Garré é um jogador que não tá pronto. Gostei muito do Adson. A gente vai ter que ter um pouquinho de paciência para ele ganhar condicionamento físico, ganhar força, ritmo de jogo, mas naturalmente o Adson vai ser o titular da ponta direita do Vasco. Graças a Deus, pelo que eu vi hoje, parece que ele não ficou com muitos resquícios, muita sequela, digamos, da lesão. Voltou aí inteiro, se movimentando, correndo, tentando drible. Gostei da entrada do Adson hoje. E o Garré, ele é um jogador mais meia do que ponta, vem muito por dentro, tem bom pé, tem bom passe, é um jogador que sabe fazer jogada combinada, sendo que ele é lento. Não espere do Garré pegar a bola de mano, dar o tapa aí na linha de fundo, vir driblando em velocidade e achar passe. Ele tem muito uma jogadinha que não saiu no Vasco ainda, mas eu tava vendo os lances dele no Krylia Sovetov, que ele pega essa bola aberta na direita, ele faz um 2 e bate da entrada da área, ou ele consegue o drible e mete uma bola no segundo pau, pro jogador vir finalizando, às vezes uma escorada pro meio, ou cabecear direto no gol, e era isso. E aí eu falei que eu queria falar do Coutinho. Tem pontos positivos e negativos, mas eu vou preferir ficar com mais pontos positivos que o Coutinho me chamou a atenção hoje. Primeiro ponto, parte física. Senti um Coutinho mais arisco, com mais mobilidade e com mais força. Por exemplo, teve algumas bolas que ele recebeu pressionado. No basquete a gente usa um termo contestado, quando o cara vai arremessar e o marcador chega para dar o bote nele ali. Ele recebia essa bola apertado e ele, confiante na velocidade dele ainda de tiro curto, ele puxava para o lado oposto do marcador, fazia uma balançada de corpo com o cara e aí sustentava e conseguia, às vezes, em espaço apertado, fazer. Teve uma jogadinha que ele fez muito no primeiro tempo, que é: o jogador abre para dar a opção de passe aqui na esquerda, mas tem um marcador na frente dele. O que ele fazia? Penteava a bola, né? Que é passar o pé por cima da bola com a sola, tirava do cara, abria um espaço e toma 3 dedos. Bola com rosca, achava ali o Piton, achava o Nuno. Ele fez isso algumas vezes. Ele errou alguns passes bobos, um pela direita, um pela esquerda, passe assim de 2 metros. E aqui que eu quero fazer uma pequena crítica, tá? Porque eu gostei do jogo dele hoje. O Coutinho, ele é um líder técnico dessa equipe e ele vai ser muito importante, por mais que ele não tenha essa característica e talvez não goste, no anímico da equipe. E aí eu vou dar um exemplo. Teve uma jogada que o Coutinho dá no Nuno,
Cara, ele arrasta assim e vem correndo pra dar opção pro Nuno achar ele na linha de fundo. O Nuno não dá o passe. O Nuno tenta um passe pra dentro da área, a zaga do Santos corta pra escanteio, pra lateral, não lembro agora. O Coutinho dá um esporro nele, ele, pá, eu corri! E abre o braço com ele assim, de porra, me movimentei e tal. Teve uma outra jogada que eu não vou lembrar exatamente quem foi, que de novo, mesma coisa, ele se movimenta aqui a bola, dá uma bola para outro jogador e ele reclama. Sendo que Coutinho, pau que dá em Chico, também deve se dar em Francisco. E hoje, por exemplo, teve algumas jogadas que ele tentou fazer o certo, mas ele acabou não conseguindo, ou porque faltou perna, ou porque ele errou o gesto técnico, e é normal, tá? Se os jogadores fizerem ao contrário com ele, eu acho que ele não vai gostar. Então eu só tô querendo chamar atenção para isso aqui, porque às vezes ele tem que entender que às vezes uma crítica dele, uma reclamação dele, dependendo da forma, pode mexer com a confiança do companheiro. Tem uma jogada que o Verratti costuma matar a jogada, mas ele acabou consertando uma jogada. O Vasco rouba uma bola, pega o Santos em transição, correndo para trás, tem uma bola esticada, a bola não é nem tão boa, a bola pingada, o Verratti consegue meio que fazer um drible de cabeça com o cara e dá um totó pro Coutinho assim, ó, pif! O Coutinho vem correndo pela esquerda, o Verratti corre para dentro da área para receber o cruzamento e a bola cai na perna que não é boa do Coutinho. E aí o Coutinho tenta fazer o cruzamento com a canhota e ele erra, pega fraco na bola, a bola cai na perna no zagueiro do Santos e sai ao contra-ataque. Se a jogada é ao contrário, ele tira na cabeça, pô, acha o Verratti, corre para a área livre. O Verratti tenta o passe e pega mal na bola e erra, eu tenho quase certeza que ele ia dar aquele pulinho dele do tipo, porra, eu sustentei a jogada no meio, clarei uma bola ruim, achei o passe, corri para a área, era só acertar o cruzamento, o cara me prejudica. E aí ele ia ter esse comportamento de reclamar, mas quando é ele que faz, será que ele vai gostar dos companheiros e ficar, porra, Coutinho, pô, que passe merda que tu errou de 3 metros para um lado e pro outro, pô, errou o passe no Verratti. É só isso, eu não tô fazendo uma crítica a ele eu tô fazendo uma crítica construtiva. Eu acho que ele pode melhorar isso para ele ajudar os companheiros a ter um pouco mais de confiança. Vou tirar por mim que sou um merda quando eu jogava em base ou até minhas peladas. Eu tô jogando às vezes com um companheiro que não é tão bom. Cara, eu já sei que eu não posso esperar muita coisa do cara porque o cara não é bom. Então, o que eu procuro fazer? Cara, o cara já não é bom. Às vezes o cara é até ruim mesmo. Eu vou ficar dando esporra, dando porrada no cara o tempo inteiro, quando eu vejo que pelo menos ele leu a jogada da maneira correta. Pô, ele tentou achar um passe na frente, entendeu? Ele errou, foi o gesto técnico, porque falta recurso. Em vez de eu falar, pá, a merda do passe que tu errou. Falei, boa, mano, é isso aí, parabéns. Na próxima tenta melhorar. Eu acho que você mais ajuda quando você tem esse tipo de comportamento do que ficar às vezes dando kick e você dá naturalmente margem para que o outro companheiro faça a mesma coisa com você. Então, gostei do Coutinho hoje no sentido físico, vi ele se movimentando mais. O Coutinho foi o jogador do Vasco que mais finalizou no primeiro tempo e junto com o Verratti foi o que mais finalizou na partida, tá? Ele finaliza uma bola com 1 minuto, dá uma pancada no meio do gol, o Brazão tira a bola de soco. Tem uma chapada dele com 24 minutos da entrada da área que ele isola. No segundo tempo, ele também tem uma finalização com 21 minutos, que é bem o último lance do jogo, e ele é substituído. Então ele tentou finalização, ele tentou pifada, ele tentou tabela. Teve uma jogada naquela da prancheta que eu mostrei para vocês, de abrir todo mundo na esquerda e deixar só o Paulo Henrique do outro lado. Essa bola vem da esquerda pro meio, ele dribla o primeiro, quando ele vai driblar o segundo, ele toma uma pancada, a bola sobra, acho que é o Paulinho dá no Paulo Henrique dá no Paulinho, eles ficam tentando uma jogada, carimba a bola na área, a zaga do Santos corta. Então eu vi bons momentos nele. Ele veio de uma lesão, vamos lembrar disso também, se machucou contra o Flamengo, perdeu os jogos treino, ele não jogou os jogos treino e tá voltando aí 3 semanas de inatividade. Então eu tenho mais esperança do que eu vi dele hoje, pensando que ele pode ganhar ritmo, do que de repente ficar aqui batendo no sentido de, eu esperava mais dele. Eu vejo ele numa melhora, principalmente física. Eu acho que quando você melhora o físico, o técnico vem junto. Beleza? Porque eu acho que tecnicamente ninguém discute a qualidade dele. Segundo tempo, e aí pra gente fechar, porque eu fiz muitas observações de coisas pontuais aqui, o Vasco melhora muito. Se no primeiro tempo o jogo foi igual, e o placar moral ali, se é que existe placar moral, na verdade não existe, seria um 0 a 0, 1 a 1
ninguém jogou melhor do que o outro. Foi um jogo igual, o Santos aproveitou a falha do Vasco. No segundo tempo é diferente. O Vasco vira o jogo com mérito. Tanto é que o Vasco finalizou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. O Santos finalizou 2 vezes no segundo tempo. A primeira finalização do Santos é com 15 minutos, tá? A segunda não é nem uma finalização, eu botei aqui porque foi um lance de perigo. É uma bola que eu não lembro qual jogador do Santos vai na linha de fundo, cruza essa bola para trás, e o Léo Jardim faz meio com a manchete no chão assim, sai, corta o passe, a bola vai para frente e um zagueiro do Vasco, um jogador do Vasco que é lá aleatório, dá um bico para frente, tá? O Santos produziu isso, depois tentou bola na área, cruzamento, puxada de contra-ataque, se eles capricham um pouquinho mais na transição, poderiam ter machucado o Vasco. O Santos espetou um bom contra-ataque, assim certinho, foi no detalhe que o gol não saiu. Uma bola que o Coutinho, lembrei, ele erra, não é que ele erra, ele tenta um passe no Garré, e aí temendo talvez um passe mais fofo, mais fraco, uma antecipação do adversário, ele dá aquele passe na porrada, aquela porrada bem dada. A bola vem pro Garré, eu não sei se ele não tá esperando um passe tão forte, quando ele vai botar o pé na bola, a bola bate e espirra. Quando a bola bate e espirra, a bola sai, o Santos vem num contra-ataque absurdo, encaixa tudo direitinho, a bola acaba caindo no pé do Guilherme lá na esquerda, o Guilherme chuta, o Léo Jardim faz um milagre no chão aqui, espalma, a bola vem pro bom tempo, sei lá, do Santos, e aí o moleque vem chutando, o Maurício Lemos dá um carrinho e salva o Vasco. Tá? Ali o jogo já estava 1-1 e o Vasco poderia ter saído atrás do placar de novo e fatalmente não teria vencido o jogo. Olha como o futebol é um jogo de detalhe, né? Eu tô um monte de coisa para falar aqui, o Carille talvez vai ficar de segundo plano para uma galera aí, que eu percebo também, de verdade, vocês sabem que eu tenho as minhas convicções e muitas das vezes eu remo contra a maré e lá na frente vocês às vezes me dão razão. Eu percebo que boa parte das críticas que a torcida do Vasco tem ao Carille é mais pela própria passagem dele do Santos e com a imagem arranhada que ele já chega ao Vasco do que propriamente de um trabalho ruim no Vasco. Não acho que ele fez um bom trabalho no estadual, mas eu acho que boa parte desse trabalho ruim foi culpa da diretoria. Vamos lembrar que o Carille trabalhou o Carioca praticamente inteiro sem ponta. O Arranhã volta depois do título da seleção brasileira no Sul-Americano. Lembrando que para mim o Arranhã nem é ponta, tá? O Arranhã é 9, um 9 móvel, mas na carência do elenco do Vasco ele acaba jogando muitas das vezes ali pelaquela ponta direita, beleza? E o Nuno, o Garré e o Lloyd chegaram para a última rodada da Taça Guanabara, tá? O Nuno nem jogou esse jogo, o Nuno foi estrear no jogo da Copa do Brasil com o Nova Iguaçu e fez depois os 2 jogos contra o Flamengo pelo Campeonato Carioca. Então, eu não posso cobrar desempenho ofensivo do Carille quando ele jogou com o Maxime na ponta, quando ele jogou com o Jean Davi, quando ele jogou com Alegria, quando ele tentou fazer alguma coisa com o Ryan que não é nem tanto a dele ali. Então, pera lá um pouquinho nas críticas. Ele tentou o que ele tinha. Ele tentou fazer o time sem ponta com 5 jogadores no meio, ali 3 volantes e 2 meias, Alex Teixeira e Coutinho mais avançado atrás do Verratti, o time super lento, sem profundidade. Ele foi tentando. Então, assim, eu quero analisar e quero falar do trabalho do Carille, agora que ele teve mão de obra e ainda falta peça, é do brasileiro para frente. E ele me apresentou novidade. Ele tentou implementar uma nuance tática que eu expliquei para vocês na prancheta, por uma deficiência que esse elenco ainda tem, que é jogador bom, que jogue na ponta com velocidade e com capacidade de 1 para 1. Já que ele não tem, ele tenta fazer jogada de pé, jogo associativo e de tabela. E aí ele aglomerou os jogadores por um lado e tentou inverter a bola para o Paulo Henrique de mano. O Paulo Henrique, tecnicamente, no primeiro tempo não estava bem. Mas essa própria estratégia dele, quantas vezes vocês viram o Paulo Henrique de mano a mano? Se o PH tá num dia mais inspirado, e várias vezes ele faz isso, é porque eu percebo que o Paulo Henrique ele gosta de pegar o jogador em transição correndo para trás. Ele vem para cima do cara com campo e ele vai no tapa. Quando ele tá paradinho de frente pro cara e o time tá mais postado, ele tem um pouco mais de dificuldade nesse drible mais refinado. Mas se o PH acerta umas 2 jogadas individuais dessa, talvez o Vasco teria saído vencendo no primeiro tempo. E eu falando, caraca, olha que parada maneira que o cara ele fez. Ele tentou a jogada de pé
com superioridade numérica, empurrando o time, deixando o time meio capenga, quase que todo mundo pela esquerda. Quando não saía, ele invertia no Paulo Henrique, o Paulo Henrique comeu ali o Escobar com farofa e, porra, a gente ganhou o jogo no primeiro tempo. Parabéns aí pro Carille, foi gênio. Lembrando que nem tudo que o treinador ele traz de ideia, os jogadores conseguem executar. Não adianta nada você treinar bem, você dar várias informações, criar mecanismos, se o jogador, que é quem vai de fato executar em campo, o cara erra, tá? Então eu vi muitas coisas positivas aqui no trabalho do Carille hoje, tá? Que de fato eu acho que é quando dá pra gente analisar melhor. Outro ponto positivo, eu iniciei a temporada do Futebolaço dizendo o seguinte: vai começar o estadual, vai ser uma briga muito grande do Diego com o Diego mesmo, ou do Dieguinho com o Diego, que é, o estadual não é parâmetro para P nenhuma, é isso aí mesmo que você entendeu, o estadual não é parâmetro para P nenhuma. O Botafogo, pela terceira ou quarta temporada seguida, não vai nem para as semifinais do Carioca. Esse ano foi pior ainda, eles não foram nem para Taça Rio. E o Botafogo ano passado foi campeão brasileiro da Libertadores, no outro ano estava com o título brasileiro ganho na mão e deu a maior pipocada da história e acabou indo só para a Libertadores. Então eu não posso me basear como estadual. Outra coisa, jogo-treino. Eu acredito que muitas das vezes os jogadores jogam... Porra, mano, eu tenho um brasileiro para começar daqui a 1, 2 semanas. Eu vou dar a vida aqui contra, com todo respeito, contra o Sampaio Corrêa, contra o Olaria, contra o Boa Vista. Quem lembra, ano passado, ou ano retrasado, ano retrasado, 2023, o Vasco faz um jogo-treino em São Januário, transmitido pela Vasco TV, e toma um pau do Atlético dentro de São Januário. Acho que só o Sassá meteu 2 gols. Foi 3-1, 2-0, alguma coisa assim. Pronto, a gente vai cair. A estreia do Vasco é contra o Atlético Mineiro. O Vasco ganha do Atlético lá no Mineirão. Aí depois tem um jogo na rodada seguinte, que a gente empata com o Palmeiras, vai abrindo 2-0 e acaba tomando empate. Nossa, o time que tomou amasso do Atlético, que é um time pequeno de Minas Gerais, que agora vem brigando para subir nas divisões nacionais. O que eu vou esperar do Vasco no Brasileiro? Então não dá para ficar se emprenhando por jogo-treino, não dá para tirar estadual como grande parâmetro de alguma coisa, tá? O que é a vera é o Campeonato Brasileiro. E no nível dos adversários que a gente vai ter, que é o Santos, que é daí para cima um pouquinho para baixo, o Vasco se apresentou muito bem. O próprio jogo do Flamengo, ou as semifinais do Vasco contra o Flamengo, já foram bem melhores do que aquele atropelo lá da última rodada da Taça Guanabara, que foi 2-0 no primeiro tempo fora o baile, e o Flamengo meio que tirou o pé na segunda etapa. Então, essas observações eu queria fazer, gostei do que eu vi, tá? O Vasco no segundo tempo melhora, e eu vi muita coisa legal. Por exemplo, o Vasco começou a voltar para o 4-2-3-1 e deixar os pontas e os laterais sem despovoar o meio-campo, concluir a jogada. Como é que foi o primeiro gol do Vasco? Uma bola trabalhada de pé, primeiro o Vasco rouba a bola, uma saída de bola do Santos, e ele vai trabalhando aquela bola pelo lado direito. Paulo Henrique, Paulinho, até a bola chegar no Hugo. O Hugo faz uma invertida de bola pro Piton, o Piton acerta ali o cruzamento, o Verratti faz uma casquinha pro segundo pau, o Nuno acompanha a jogada, pimba, sai o gol do Vasco. Tem uma jogada que o goleiro Gabriel Brazão faz um milagre com 24 minutos, jogada parecida. Bola por dentro, o Adson vem trazendo a bola da direita, dá no Nuno, o Nuno abre a bola no Piton, o Piton cruza, o Verratti cabeceia, o Brazão faz um milagre. Pega essa bola no chão, uma defesa antológica, o Verratti foi cumprimentar o goleiro. Eu falei, irmão, o que tu fez aí, cara? Piada essa defesa que tu fez aí agora. Então, assim, vi o Vasco conseguindo conectar e achar melhor essas jogadas. E pro santista que vai passar aqui, o Santos cometeu um erro muito grande, e isso mostra também um ponto positivo. O Vasco não é mais aquela baba do boi cansado. A gente tem sim um time interessante, tá? Então o que o Santos fez? Ele tinha 1-0 e o Santos abdicou de jogar. O Santos se retraiu, deu a bola pro Vasco e foi querer jogar no erro do Vasco. Sendo que hoje o Vasco não tem um super time, mas o Vasco tem um time de um nível técnico bom. E se você der confiança, se você deixar a torcida do Vasco inflamar em São Januário, o time começar a corresponder em campo, cara,
faz diferença. E aí sai o primeiro gol, um abraço. O Coutinho chuta com... Tem uma observação para fazer com 2 minutos aqui. O Hugo Moura perde um gol feito com 5 minutos, jogada muito boa, bola trabalhada, Coutinho, Garré, a bola vem pro Nuno. O Nuno, em vez de jogar essa bola no alto, ele dá um passe para trás. Tinha um Verratti vindo para bater de canhota e o Hugo Moura atacando o espaço como zagueiro, infiltrando. Ele, zagueiro, como volante, chegando de elemento surpresa, ele acaba pegando mal na bola, joga a bola lá no Parque Aquático de São Januário. Mas ali o Vasco poderia ter empatado a partida. Então o Vasco trabalhou bem. Gostei bastante do que eu vi ali, foi bem interessante, tá? O gol da virada do Vasco, e aqui eu preciso fazer um comentário, é a primeira participação do Dimitri Payet com a camisa do Vasco contra o G12 do futebol brasileiro. Belíssima assistência dele, gol bonito também do Verratti, e o Payet que está aí agora há 1 mês e 6 dias do fim do seu contrato, dá a sua primeira assistência contra os considerados 12 maiores times do futebol brasileiro, tá? O Payet, cara, é aquilo. Acho que o salário dele não condiz com o que ele entrega, é muito alto. Falei pra vocês até no vídeo mais cedo, se ele conseguir jogar bem essa retinha final, eu liberava ele, tá? Mas se ele conseguir, tá bem magro, tá bem magrinho, tá bem fininho. Se ele quiser, pô, cara, eu quero encerrar minha carreira esse ano, Vasco, paga o que vocês acham aí, cara. 400 pila por mês, 500 pila. Cara, eu me aposento no final do ano, graças a Deus eu sou um cara bem resolvido. Eu quero fazer o The Last Dance com vocês aqui. Dificilmente ele vai jogar no Olympique de Marseille, vai se aposentar aí, largando a temporada pela metade. Se rolar um movimento da parte dele com a humildade nesse sentido de eu vou ser uma peça no elenco. Vai ter dia que eu vou substituir o Coutinho, vai ter dia que o Estrela vai jogar, de repente o cara ele vai tentar o Nuno por dentro, o Garré. Mas deixa eu estar no elenco aqui. E para ser um jogador de complemento de elenco, eu topo aí. 400 pila, 500 pila. Acho que vale. Agora, se for para renovar mantendo os 1,5 milhão, valeu, obrigado, tamo junto, faz uma festa aí. Agradece ele pelo gesto de vir pro Vasco, quando o Vasco era a lanterna do Campeonato Brasileiro, o rebaixamento era praticamente certo. Ele ajudou com 2 gols ali contra o Fortaleza e o América. O 24 dele começa bem e acaba muito mal. O 25 dele é horroroso, mas de repente dá essa gentileza a ele aí, desde que um salário ali bem mais baixo. E venhamos e convenhamos, um bom salário, né? Mas enfim, mas ele não merece receber esse salário de mais de 1 milhão. Dá pro Vasco na janela do meio do ano aplicar esse recurso no outro jogador, tá? Até numa outra posição, inclusive. Beleza? Então é isso, galera. Vitória do Vasco. O comentário que eu ia fazer aí, eu fecho. Caraca, 43 minutos. Eu preciso melhorar. Eu tenho que fazer live, né? Que aí live vocês vão vendo ao vivo e fica até 2 horas aqui, vocês não sentem. Mas quando o vídeo é gravado, vocês reclamam um pouquinho. Mas eu tenho muito conteúdo, graças a Deus, para analisar a partida, e eu gosto de trazer minhas análises bem feitinhas para vocês. A gente continua com aquele velho problema. Vai ter dia que a gente vai falar assim, porra, o Pirata é pica. Hoje, ele dá uma assistência e faz o gol. Ele é decisivo no jogo. Sendo que a história do jogo poderia ser um pouquinho diferente. Se o gol dele não sai no finalzinho, o Brazão fez um milagre na cabeçada dele já, e o Nuno de repente não aproveita a casquinha dele, talvez ia rolar. Eu acho que cabe, tá? Mesmo ele tendo participado dos lances decisivos e ter sido importante hoje, de repente ia rolar o comentário. Pô, e aquele contra-ataque que o Coutinho puxa com 2 minutos do segundo tempo, que o Vasco recupera uma bola, e aí não é que o time estava mal postado, não, é porque o time estava de bloco baixo e o Coutinho recebe uma bola ali, ele consegue transicionar bem, mostrando até arranque. E aí, meu irmão? É o Coutinho e o Verratti contra o mundo. Não tem o que fazer, o Coutinho levou até onde deu, e aí ele domina a bola, o Verratti mais naquela de tentar correr para a área para finalizar com 1, 2 toques, ele acaba atrapalhando o Coutinho. O Coutinho vem correndo lá na intermediária do Vasco, atravessa o meio campo, e aí o Verratti meio que dá as costas pro Coutinho. O Coutinho tenta achar a bola no meio, o Santos recupera a bola, gera o contra-ataque. Aí o Coutinho faz um esforço danado para nada. Ainda que ele tivesse chegado mais para perto dele para receber,
a chance dessa jogada acabar em alguma coisa beira zero. Porque você tem muito campo para correr, o Verratti não tem velocidade, não tem drible, não é um cara muito refinado. O próprio Coutinho não é um cara que vai sair na corrida e vai correr aí 40, 50 metros aí com bola e vai cair dentro do gol. Ele pode até fazer no molejo. De repente um cara vem de primeira, ele consegue o drible, aí controla a bola, aí o outro vem atabalhoado também, dá um carrinho maluco e também, de novo, na técnica e não na velocidade. De repente ele tira o outro, aí equilibra o corpo, controla a bola, assim. Mas ele, velocidade, limpando, ele não vai conseguir fazer. Entendeu? E aí o cara mais perto dele nessa transição é o Verratti. O Vasco inexiste muitas das vezes em jogada de contra-ataque. E aí, por exemplo, se o Ryan é o 9 nessa jogada específica, o Coutinho ia arrastar, o Ryan ia fazer a diagonal, o famoso facão, e aí pegar a prancheta aqui. Vamos usar, né? Pegar a pranchetinha aqui. Deixa eu desligar a luz aqui. Contra-ataque, né? Tá aqui a bola, o 9 e o 10. Vou pegar essas duas bolinhas aqui. Vou pegar 4 aqui pra gente exemplificar melhor. Eu peguei qualquer número aleatório, tá? Vamos supor que a jogada é essa aqui. Né? Os dois laterais, os dois zagueiros. Coutinho arrancando com a bola. O que o Ryan me possibilita nesse tipo de jogada? Coutinho tá aqui, né? Ele arrastando a bola. O que o Ryan faz? Ele pode fazer essa diagonal. O Coutinho acha essa bola entre os zagueiros aqui. Ele ataca as costas da zaga aqui e sai cara a cara com o goleiro para fazer o gol. O Verratti não adianta, cara. O Coutinho vai vir com essa bola aqui. O movimento natural dele é ele fazer isso aqui, ó. Acompanhar para ver se o companheiro consegue trazer essa bola para cá, para ele fazer o cruzamento, para ele pifar, seja com o pé ou com a cabeça. Ele não vai ser aquele jogador, o Tiquinho Soares sabe fazer isso, que o meia vai vir aqui, ele vai descer, ele vai dominar, vai fazer uma parede, vai devolver, ou ele vai de repente fazer uma parede, vai girar em cima do cara, pro 10 atacar o espaço e de repente ele girar no marcador e ele, 9, meter essa bola pro 10. Inclusive o gol do Santos hoje, pegar de exemplo. Tem um erro de bola do Paulinho, né? Vamos fazer que você quer a defesa do Vasco. Tem um erro de bola do Paulinho aqui, né? Oi, Paulinho. Paulinho erra a bola aqui. A bola cai no pé de quem? Do 9, do Tiquinho. O que o Tiquinho faz? Domina, gira. O Barreal faz isso aqui, ataca as costas. O Tiquinho mete essa bola aqui, o Barreal entra, cavadinha por cima do Léo Jardim e gol. Então, assim, tem jogadas que o Verratti vai ser o Pelé. Irmão, o cruzamento bem feito pra ele na área, ele é tal, cara. Dificilmente ele perde. Agora, você precisar dele pra tabela, pra bola em profundidade, até mesmo com o corpanzil dele, pra ele fazer parede, pivô, não é dele, cara, não é dele. Então a gente tem que saber usar o Verratti com o que ele tem de arma pra nos ajudar. É um baita jogador dentro de um modelo de jogo específico, que inclusive eu acho que o jogo dele não casa com o Coutinho, tá? Eu acho que o Coutinho poderia render mais se a gente tivesse o Igor Jesus no comando do ataque, por exemplo, do Botafogo, que é um cara que tem gol e tem mobilidade. O Tiquinho não é tão veloz, mas é um cara de refino. É um cara que vai fazer uma tabela, é um cara que às vezes vai sair para pifar o 10, trocar de posição, o Coutinho atacar o espaço, o Tiquinho meter uma bola. Enfim, então quem acaba sendo os melhores companheiros do Verratti, raramente é o Coutinho. É quando essa bola vai abrir aqui, de repente o Nuno vai fazer um bom cruzamento, o Piton faz um bom cruzamento, o Garré pelo outro lado, o Paulo Henrique, são os caras que vão combinar melhor o jogo deles com o Verratti, beleza? Então é isso, galera. Um beijo no coração de vocês. Ficou longo, a gente tá para começar as lives aqui. Tô com um probleminha técnico, preciso da webcam. Quando eu ligo a webcam do meu notebook não é boa. Quando eu ligo a webcam ali e parei o celular, fica com o microfone, fica fica fazendo um barulho aqui. Assim como eu comprei o microfone, a prancheta e outras coisas, tá chegando a nossa webcam, começar a fazer lives, tá? A gente deve estar estreando, inclusive, componentes novos aqui no canal para participar das nossas lives, dos nossos debates aqui. Então eu espero vocês. Não sei se essa semana ainda vai ter tempo hábil, porque tem chegar, organizar, chegar aí a webcam e tal, mas semana que vem é pule de 10, tá bom? Vou tentar correr aí essa semana ainda. Um beijo no coração de vocês. Saudação vascaínas e vence o gigante. É isso. 1, 2, 3, futebolaço. Galera, vamos lá, hein? Tá todo mundo feliz aí. Vai lá na Golcase, vai. Usa o cupomzinho GOVASCO aí. Fecha com chave de ouro teu mês de março. Tamo junto.